Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Deus te abençoe muito e a toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da Busca do Espírito Santo e Renovação da Mente. Domingo nós teremos batismo em todos os nossos templos. Lembre-se que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se não fez ainda uma aliança com Deus, faça depressa. Segunda-feira, uma bênção para nós. O jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Às 15 horas nós vamos abrir em todos os nossos templos. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 2, no versículo 25 ao 26. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Eli falou para os seus filhos. Eli foi um sacerdote. Ele ministrou 40 anos como sacerdote. Mas, como pai, foi um desastre. Omisso. Omisso. Sabe aquele tipo de gente omissa? Não corrigiu os filhos. Não colocou limite nos filhos. E aí, os filhos cresceram e não aprenderam. O pai não ensinou que eles deveriam respeitar a Deus, o templo do Senhor, tudo inerente a Deus. Eles deveriam respeitar. Então, a omissão do Eli, a falta de autoridade como pai, prejudicou demais os filhos. Porque eles cresceram sem limite, descontrolados, e irreverentes, rebeldes, faziam tudo errado. A Bíblia diz que eles não se importavam com o Senhor, com a vontade do Senhor, se tornaram corruptos e imorais. E depois de grandes, o pai foi corrigir. Só que eles não deram atenção. Nenhuma. Enquanto isso, o Samuel, que tinha sido deixado pela Ana, agradava a Deus. E Deus o abençoava. Enquanto os filhos do Eli estavam em decadência em função da condição espiritual, o Samuel, em função da sua condição espiritual elevada, estava só crescendo. E sendo cada vez mais estimado, honrado por Deus e pelo povo. Então, ali o Eli convivia, ele que era o líder do Samuel. Ele via Deus honrando Samuel. E os filhos em decadência, porque espiritualmente estavam totalmente decadentes. Nós vemos que o Eli foi se tornando um homem sem discernimento, quando ele não entendeu a dor da Ana e repreendeu a Ana no templo. Mas você vê que ele repreendeu. Nós vemos que ele era rígido, firme com Samuel, mas ele não foi com os filhos. E os filhos cresceram sem limite. E aquilo foi um prejuízo muito grande para aqueles rapazes. Porque eles foram cada vez mais se aprofundando no pecado, e foram se tornando pessoas abomináveis. E era um escândalo atrás do outro que chegava até o Eli. Só notícias ruins. Só notícias ruins. Porque os filhos não tinham limite.
E aí, já tarde demais, o Eli foi corrigir. E foi dizer para eles, não continuem assim. Se um homem pecar contra outro homem, tem quem interceda, mas quando peca contra Deus, quem é que vai interceder? O Eli sabia, Deus já tinha deixado claro, que os filhos dele iam morrer, porque eles desrespeitavam o templo. Eles se deitavam com as mulheres que ficavam na porta do templo, eles tomavam a oferta do povo, eles faziam horrores. Mas foram criados por um sacerdote. Só que um homem que, por um lado, era um líder, era o sacerdote, temia a Deus, mas não sabia agir com o pulso necessário com os filhos na casa dele. A casa dele era uma bagunça, uma desordem, um desequilíbrio. Filhos indisciplinados, sem correção. Ele não corrigia. Tudo indisciplinado. E o preço que ele pagou e que os filhos pagaram foi muito alto, os descendentes também. Porque em função de tudo isso, o Senhor falou para Eli, seus filhos vão morrer e daqui em diante todos os seus descendentes vão morrer no vigor da idade. Vão morrer jovens. Por causa dessa atitude abominável, as atitudes abomináveis dos seus filhos. E a sua por não ter corrigido. Deus ficou muito bravo com ele. Muito bravo com ele. E Deus o culpou por tudo aquilo. E disse mais. Os que sobreviverem, vai ser só para chorar. Não vai haver paz. Porque você tinha que ter agido. Você honrou mais a seus filhos do que a mim. Você tinha que ter punido os seus filhos. Você tinha que ter corrigido. Mas você não corrigiu. Isso me faz lembrar e puxar o gancho do Davi. Que tinha uma fascinação por Absalão, o filho dele. Absalão, a Bíblia diz que ele era bonito da planta dos pés. Até a planta dos pés dele era bonita. Eram bonitas. Entendeu? O Absalão era lindo. A Bíblia diz, deixa claro. E ele tinha uma fascinação pelo Absalão. E ele nunca corrigiu, não colocou limite dentro da casa dele. No fim, o Absalão se tornou um assassino, perseguiu a ele, queria matar o próprio pai. E aí, quando Absalão foi morto, foi assassinado, ele gritava de desespero. Mas por que ele chorou tanto assim? Era o sentimento de omissão, o quanto ele foi omisso como pai. E eu tenho absoluta certeza que se ele tivesse dito muitos nãos para o Absalão, corrigido, feito o Absalão chorar muitas vezes, ele não teria chorado tanto. Porque tem pais que ele tem dificuldade, mães, em colocar limite nos filhos. O Davi tinha essa dificuldade. Só que aí não fez o Absalão chorar por uns nãos, por correção que ele precisava. Só que chorou no funeral dele. Chorou, gritou. Por quê? Gritava. Por quê? Porque ele não colocou limite. Absalão era um rapaz, foi criado sem limite nenhum, sem disciplina nenhuma. Sem nenhuma disciplina. Os filhos de Eli foram criados sem disciplina. E só faziam coisas erradas, escândalos. E Deus cobrou do Eli aquela omissão. Deus cobrou. E aí o Eli via o Samuel crescendo e sendo abençoado. E os filhos dele só na decadência, só decadência. E ele sabia que aquilo era fruto de uma indisciplina, uma falta de controle, de liderança, que faltou nele. Essa liderança, essa autoridade dentro da casa dele. Então, pense a respeito. Deus nos ensina a agir com disciplina.
Entendeu? A Bíblia manda o pai não irá o filho, beijar o filho, mas manda corrigir. Viu? Manda corrigir. Eu vou dizer uma coisa para você, você tenha certeza que os nãos que nós damos aos nossos filhos são são imensamente mais saudáveis do que os sims. Disciplina é preciso. Disciplina é preciso. Disciplina, coloca limite. Muitos pais estão criando tiranos. Eu ando muito preocupada com essa geração. Uma geração sem limite. É só internet, é só redes sociais, e celular, e festa, e isso e aquilo. Os pais não têm ensinado os filhos a temerem a Deus. O Eli não ensinou os filhos dele a temerem a Deus. Tiveram um péssimo fim. Um fim trágico. Ensina seus filhos a temer a Deus. Ensina os teus filhos a temer a Deus, se você quiser que eles tenham um bom fim. Talvez você se preocupe em colocar uma TV de não sei quantas polegadas no quarto, dar o melhor celular e fazer megas festas e não se preocupa em ensinar esse filho a temer a Deus, a se envolver com as coisas de Deus. Quantos filhos que até hoje não tem uma Bíblia, mas tem o álbum da novela tal, tem o álbum tal, tem isso, tem aquilo, mas não tem uma Bíblia. Você ora com seus filhos? Você ora na sua casa antes de sair para o trabalho? Você ora antes de tomar refeição? Você tem ensinado seus filhos a orar? Seus filhos têm te visto orar? Atitudes contagiam. O que você fala tem menos peso do que o que você faz. Teus filhos vão seguir o seu exemplo, ou o exemplo das suas atitudes. Seus filhos têm recebido de você um bom exemplo? Pense aí. Vocês realizam um culto doméstico com oração? Vocês oram juntos? Você unge os seus filhos, ora com imposição de mãos, abençoando? Você gasta tempo conversando, estudando a palavra? Ensina os teus filhos a temerem a Deus. Talvez você só se preocupa em ensiná-los nas coisas materiais mundanas, mas a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as potestades. Se você não ensinar ele a lutar espiritualmente, ele vai fracassar. Muitas pessoas se preocupam de várias maneiras, com várias coisas, mas não se preocupam em usar as armas espirituais, em crescer espiritualmente. O fracasso dos filhos de Eli se deu em função da condição espiritual decadente deles. E isso foi porque o pai, quando teve a oportunidade de corrigir, não corrigiu. Quando foi corrigir, era tarde demais. Já o Samuel, que estava sendo ensinado a fazer a coisa certa, só crescia em Deus, porque a condição espiritual dele era saudável. Mas a condição espiritual dos filhos de Eli era maldita, era pecaminosa, era doentia. E quando ele foi corrigir, era tarde demais. E Deus cobrou isso do Eli. Você pode ler toda essa passagem aqui, você vai ver. Deus cobrou dele a omissão. Deus esperava uma atitude firme daquele homem, daquele pai. E Deus está falando isso com você. Coloca limite na tua casa. Você precisa de limite, eu preciso de limite. A nossa família precisa de limite, nossos filhos precisam de limite. Nós precisamos aprender a falar, mas não, 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 você não vai fazer isso, não.
Não. Você tem que ser um pai, uma mãe amiga, amigo. Não um amigo pai, uma amiga mãe. Pai é pai. Nós somos amigos também, mas primeiro é pai, autoridade. Mãe, autoridade. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e te prolongue os seus dias na terra. Se você não ensina o teu filho a te honrar, você vai mandar ele para o inferno. Quem não honra o pai e a mãe, não é bem sucedido e não vive muitos anos na terra. Ensina seus filhos a honrarem a Deus, a honrar você. E você que é filho, honre a Deus em primeiro lugar e honre os seus pais. Para que te vás bem e viva muito nessa terra. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa impactar você e que haja temor no teu espírito. E que você decida mudar as coisas na tua vida, na tua casa, na tua família. Coloca Deus na tua vida, no centro da tua família. Ensina seus filhos a buscarem a Deus. Ensina os teus filhos a ter temor pelo Senhor. Estimula os seus filhos nas coisas espirituais, para que eles tenham prazer nas coisas de Deus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Dona Fabiana, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Bom, eu posso começar a dizer desde a minha infância, porque eu conheci a Cristo com 12 anos. Mas até então, eu vi um milagre acontecer na vida dos meus pais. E era uma vida muito miserável. Eu venho de uma família de 8 filhos. A minha mãe era doméstica, o meu pai era pintor autônomo, alcoólatra. Então, o que nós tínhamos era muito pouco. A gente tinha momentos que a gente nem tinha comida em casa, dependia dos avós, dependia das outras pessoas. Então, eu tinha uma vida que não me permitia nem sonhar. Eu não tinha sonhos de um dia ter uma casa, ter um carro, ter uma família, conquistar na vida profissional. Eu não tinha esses sonhos dentro de mim. Então, quando eu conheci o Ministério Mudança de Vida, tudo isso mudou. Então, houve um desafio dentro, né? É lançado um desafio nas nossas vidas para consertar as nossas vidas. Conserta a tua vida e espera que Deus vai fazer o resto. E foi isso que eu fiz. Eu consertei a minha vida. Tudo que era possível eu fazer, ensinado aqui nesse ministério, eu fiz. Obedecer, honrar a Deus. Então, eu comecei me casando, que eu não era casada, eu apenas namorava, eu me casei, eu me tornei dizimista fiel. Eu mudei a minha vida, a minha maneira de viver. E a partir daí eu pude perceber o poder de Deus. Então, através dessa mudança toda, eu conquistei muitas coisas que hoje é até inacreditável, mas é verdade. Para quem não tinha o direito nem de sonhar, porque eu nem sonhava, eu lembro nitidamente que eu sou lá do Rio Grande do Sul, e quando nós não tínhamos leite nem café, a minha mãe fazia um chá de erva mate. E quando chegava naquele ponto de tomar aquele chá, é porque a gente já nem perguntava para minha mãe se tinha algo mais que aquilo, porque não tinha mais que aquilo. Então, eu vejo hoje a minha vida nesse ministério totalmente mudada. Depois que eu conheci esse ministério e que eu corrigi tudo que estava errado e que dei condições de Deus se manifestar na minha vida, eu conquistei a minha casa própria, eu conquistei o meu carro, eu conquistei uma faculdade pública. E minha última bênção, que é a bênção de hoje, que eu fiquei sabendo, eu fui chamada às pressas para ser promovida para a área fiscal da empresa em que eu trabalho. Então, eu estou na empresa há menos de um ano e eles já reconhecem muito
o meu trabalho, a minha dedicação, eles têm confiança, e tudo isso eu conquistei em Deus, aprendendo aqui nesse ministério a ser uma bênção, e que as bênçãos iam correr atrás de mim. E todas essas bênçãos correram depois que eu conheci o Senhor aqui nesse ministério. Marido hoje também bem-sucedido, não é isso? Sim, o marido, graças a Deus, bem-sucedido. Ele trabalha numa multinacional há 5 anos. É bem remunerado, graças a Deus. Já teve aumentos de salários bem significativos, assim. E só caminhando para a bênção. O que a senhora tem a dizer a essa pessoa que nos assiste nesse momento, que vê a transformação, a mudança que Deus fez na vida da senhora, e talvez hoje ela vive a mesma situação que a senhora viveu um dia? Qual é a orientação que a senhora tem a dar para essa pessoa? Eu digo para que ela venha para esse lugar, aprender a palavra de Deus de verdade, porque vai te direcionar. Porque aqui a gente aprende a viver. A gente aprende a escolher, e escolher o certo, escolher o que vai ser bênção na vida da gente. Então, o que eu aprendi aqui foi fazer escolhas corretas diante do que Deus quer para mim, porque o resto seria consequência, e realmente foi consequência. Tudo que eu tenho hoje, se forem constatar anos atrás, porque eu lembro até hoje de uma frase que falaram para minha mãe. Ela sempre comentou com a gente: o futuro de vocês, porque ela tem 8 filhos, são 3 meninos e 5 mulheres. E falavam para ela, falavam assim: os seus filhos homens vão ser drogados e as suas filhas prostitutas. Era esse o nosso destino. E então Deus mudou tudo isso. Então hoje, assim, quando eu vejo a minha vida, do que falavam, do que ia ser, e depois que eu conheci a Cristo, ele ainda me abençoou com tudo que eu não tinha, que eu nem sonhava, nem passava na minha cabeça. Para mim é o máximo, assim, não tem nem explicação. E foi aqui que eu aprendi, e eu digo para que essa pessoa venha, aprenda a viver, a tomar decisões conforme for orientado, que aqui você vai ser bem orientado para você viver o melhor dessa terra, porque é isso que Deus tem para a gente. Até hoje, quando nós nos reunimos entre família, a gente comenta sobre isso, e comenta também o que Deus fez na minha vida, porque foi nítido. Foi uma diferença assim, que até os meus irmãos reconhecem. Eles falam assim: mas poxa, do dia para a noite você conquistou as coisas, você não tinha nada. Mas Deus faz isso. Deus faz isso na vida das pessoas. Fez na minha. Então, o que eu posso dizer é que esteja aqui presente e tenha a sua vida mudada, porque é isso que esse ministério faz. Ele muda a vida das pessoas. Hoje eu fiquei sabendo dessa notícia que eu ia ser promovida e que já começa amanhã às 7h30. E na hora veio na minha cabeça, eu falei: meu Deus, eu não tinha esse sonho, esse reconhecimento, essa honra que eu tenho hoje. Se eu tenho, é porque o Senhor é comigo. É porque eu aprendi o que eu tenho que fazer no Senhor. E aqui a gente aprende, e se colocado em prática, tudo acontece de modo perfeito. O que esse ministério significa hoje para a senhora, para o seu esposo, para a sua família? Representa tudo nas nossas vidas. E quando eu digo tudo, é tudo. Quando a gente não está aqui é porque a gente tem os compromissos lá fora. Mas sempre quando pode estar aqui, a gente vem, participa dos cultos, participa dos trabalhos, estar envolvido com a obra do Senhor. Isso é muito importante também, porque depois que a gente se envolveu com a obra, a gente percebeu assim mudanças no nosso espírito, uma mudança, uma aproximação de Deus maior ainda. Hoje feliz. Muito feliz. Abençoados. Abençoados. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que esta palavra possa mover o coração de cada pessoa que está comigo. Que haja temor, que haja despertamento, mover mesmo do Senhor para mudanças. Para mudanças, meu Pai. Muitos pais não têm nenhum problema de levar ao shopping e buscar, levar ao cinema. Não estou dizendo, Senhor,
que isso seja errado, mas muitos não tem, nada é difícil. Comprar o celular da moda, comprar tal coisa da moda, nada é difícil, mas comprar uma Bíblia é cara. Vir para a igreja é difícil, é longe. Mas e levar na festa tal, e levar para não sei onde, para cá, tudo dá para fazer. Só te buscar que é difícil. Tudo dá para comprar. Mas comprar uma Bíblia é difícil. Dentro de casa é cada um na sua vida descompromissada, quando deveriam ter momentos com o Senhor. E muitos, meu Pai, não estão sendo ensinados, muitas crianças sendo ensinadas a temer o Senhor, e a tua palavra diz: ensina o menino que caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Tem hoje crianças pequenininhas, 2, 3 anos, que já batem na cara do pai, na cara da mãe, sem nenhum limite, sem nenhum controle. Crianças rebeldes, desequilibradas, sem temor, não estão sendo ensinadas a te conhecer, a te reverenciar, a buscar ao Senhor. São ensinadas a tudo. Os pais se preocupam com tantas coisas. Se preocupam com o curso, com a escola, em comprar o computador tal e mais não sei o quê, e não se preocupam em ensinar a temer o Senhor. E a salvação é individual. O pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, e muitos pais estão mandando seus filhos para o inferno porque não ensina eles a temer ao Senhor. Deus de Israel, mova corações agora. Coloca temor, Jesus. Muitos pais têm criado tiranos, pessoas rebeldes, porque não colocam limite. Não há limite. Que haja um mover agora, Senhor, e um despertamento, para que essa geração não se perca, não seja corrompida e dominada pelo mundo, pelo diabo. Deus de Israel, salva as famílias, restaura os lares, salva os filhos, Senhor. Coloca temor nos corações dos pais e dos filhos. Eu peço mover agora, Deus, para que essa geração não se perca. Abençoa cada um onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento esteja chegando também para a glória do Teu nome. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV: água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu consagro agora e abençoo, determino milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas e prosperadas, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu peço, abençoa os nossos semeadores e desperta mais, porque essa atitude leva a vencer. Abençoa cada um agora com entendimento e com temor. E tudo para a glória do Teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico, é onde vou estar hoje, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo teremos batismo em todos os templos e segunda-feira, às 15 horas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Deus te abençoe imensamente. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Segunda-feira, às 15 horas, início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento na Vigília do Melhor da Terra, às 19h30. Procura lembrar, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar.